Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que toca a muita gente, a diabetes, mas especificamente nos adultos mais velhos. E olhem, há aqui um pormenor que pode surpreender. A forma como se aborda a doença nesta fase da vida é, muitas vezes, radicalmente diferente. E é exatamente isso que vamos explorar. E para arrancar, que tal uma pergunta que está mesmo no centro de toda esta conversa? Pensem nisto. Os objetivos para controlar a diabetes numa pessoa de 75 anos deveriam ser os mesmos que para alguém com 35? À primeira vista, talvez a resposta pareça óbvia, mas vamos ver que a história é bem mais complexa. Ok, então, para percebermos bem o que está em jogo, temos de recuar um bocadinho e falar do básico. Como é que funciona esta coisa do açúcar no sangue, da insulina e da energia do nosso corpo? É a base de tudo. Vamos começar pela glicose. A melhor forma de pensar nela é como a gasolina do nosso corpo. É, no fundo, o açúcar que vem da comida e que serve de combustível para todas, mas todas as nossas células. Depois temos a insulina. Se a glicose é o combustível, a insulina é a chave que abre a porta do motor. É uma hormona que basicamente diz às nossas células: ok, podem abrir, deixem a glicose entrar para ser usada como energia. Sem esta chave, o combustível fica ali, à porta, sem conseguir entrar. E pronto. É aqui que as coisas se podem complicar. O que é que acontece quando este sistema falha? Bem, se não houver insulina suficiente, ou seja, se faltarem chaves, ou se as células simplesmente ignorarem a chave, o que chamamos de resistência à insulina, a glicose não consegue entrar. Fica ali a acumular-se no sangue. E é isto que chamamos de ter o açúcar alto, ou, em termos mais técnicos, hiperglicemia. Certo. E como é que os médicos põem um nome nisto tudo? Como é que estes problemas com o açúcar são, digamos, classificados? Vamos ver as definições mais formais. Existem, basicamente, dois tipos principais. A diabetes tipo 1 é uma condição autoimune, o corpo simplesmente deixa de produzir insulina. Mas aquela que nos interessa mais para esta conversa, e que é de longe é mais comum nos adultos, é a tipo 2. Aqui o problema é outro. O corpo até produz insulina, mas as células tornam-se teimosas, resistentes a ela. E agora vamos aos números, que é aqui que as coisas ficam concretas. O diagnóstico faz-se com análises, claro, e uma das mais importantes é a hemoglobina A1C. Pensem nela como uma média do açúcar no sangue nos últimos, mais ou menos, 3 meses. Como se pode ver na tabela, abaixo de 5,7% está tudo normal. Ali entre os 5,7% e os 6,4% já estamos a falar de pré-diabetes, um sinal de alerta. E a partir de 6,5%, pronto, é o critério para o diagnóstico de diabetes. Claro que ter o açúcar alto no sangue tem os seus riscos, mas é muito importante perceber que há dois tipos de problemas, por assim dizer. Há os efeitos que se sentem logo, a curto prazo, e depois há as consequências que se vão instalando silenciosamente ao longo de muitos e muitos anos. E este número que está aqui, 180, é uma espécie de linha na areia. É mais ou menos a partir deste valor de açúcar no sangue que o corpo começa a dar sinais, os tais sintomas de curto prazo. O que é interessante é que, abaixo disto, mesmo que uma pessoa já tenha o diagnóstico de diabetes, é muito provável que não sinta absolutamente nada no dia-a-dia. Então que sintomas são esses? É uma reação em cadeia, na verdade. Quando o açúcar passa daquela barreira dos 180, os rins tentam livrar-se do excesso e mandam a glicose para a urina. Resultado, a pessoa começa a urinar muito mais. E se urina mais, o corpo pede mais água. Daí a sede constante. E tudo isto pode levar à desidratação e até a visão ficar um pouco turva. Agora, as consequências a longo prazo. Estas são as mais traiçoeiras, porque se desenvolvem devagarinho ao longo de anos de açúcar alto. Estamos a falar de danos nos pequenos vasos sanguíneos e nos nervos, que podem acabar por causar problemas graves nos olhos, nos rins, nos nervos das pernas e dos pés. E, claro, um risco muito maior de ataques cardíacos e AVCs. E é exatamente aqui que chegamos ao coração da nossa conversa de hoje. Porque, quando falamos de pessoas mais velhas, a gestão da diabetes vira o jogo completamente. A prioridade deixa de ser aquela ideia de baixar os números a todo custo. Esta frase resume na perfeição a filosofia. Em geriatria, o que se prioriza é a segurança a curto prazo e a qualidade de vida. Ou seja, em vez daquela perseguição obsessiva por números perfeitos nas análises, o foco muda. O que importa é garantir que o dia-a-dia é seguro e que a pessoa tenha a melhor qualidade de vida possível. E este gráfico mostra isso mesmo, preto no branco. Veja-se como os objetivos se ajustam. Para um adulto mais velho que está relativamente saudável, um A1C abaixo de 7,5% pode ser um bom alvo. Mas, para alguém que já tem uma saúde mais intermédia, ou que é mais frágil, os objetivos são bem mais relaxados. Podem ir até 8,0% ou, em alguns casos, até 8,5%. Mas por que esta flexibilidade toda? A razão principal é para evitar o grande vilão do tratamento da diabetes em idosos,
A hipoglicemia, açúcar demasiado baixo. Isto é perigoso, pode causar confusão, tonturas, quedas, um risco enorme. Para além disso, um tratamento muito agressivo é um fardo, com muitos comprimidos, muitas picadas, e não nos podemos esquecer, aquelas complicações a longo prazo demoram décadas a aparecer. Um tempo que, realisticamente, pode ser maior que a esperança de vida de uma pessoa já mais velha e com saúde frágil. Muito bem. Então, na prática, como é que se faz a gestão da diabetes com esta mentalidade? Vamos ver o plano de ação. A abordagem costuma seguir uma lógica muito clara, em 3 passos. Primeiro, e sempre, o estilo de vida. É a base de tudo. Se isso não chegar, o segundo passo é a medicação. E, a acompanhar tudo isto, o terceiro passo, a monitorização, para ir ajustando o plano conforme for preciso. E quando falamos em estilo de vida, não é preciso pensar em maratonas ou dietas radicais. Às vezes coisas simples fazem uma diferença brutal. Um pouco mais de atividade física, mesmo que seja só uma caminhada. Fazer uns ajustes na alimentação, como uma dieta mais para o estilo mediterrâneo, com menos hidratos. E claro, cortar nos açúcares e nos alimentos muito processados. Muitas vezes só isto já tem um impacto gigantesco. E se for mesmo preciso avançar para a medicação, há um medicamento que é quase sempre a primeira escolha, a metformina. E porquê? Simples. Segurança. É um dos poucos medicamentos para a diabetes que, por si só, muito raramente causa aquelas quebras perigosas de açúcar no sangue, as hipoglicemias. Ou seja, está perfeitamente alinhado com a grande prioridade da geriatria. E para fechar, voltamos à pergunta mais importante de todas. Afinal, qual é o objetivo certo para uma pessoa em específico? E qual o melhor plano para lá chegar? A verdade é que não há uma resposta de tamanho único. A gestão da diabetes no envelhecimento é e tem de ser uma conversa. Uma conversa entre o doente, a família, os cuidadores e a equipa de saúde. O objetivo é encontrar aquele ponto de equilíbrio perfeito entre controlar os números e, acima de tudo, garantir a qualidade de vida todos os dias.